parte 2 da disciplina de Métodos de Reprocessamento dos Produtos para a Saúde, MRPS, em CME, dando continuidade à área física. Nós falamos sobre a área física, sala de preparo do CME. Agora nós vamos falar da sala de esterilização do CME classe 2. A sala de esterilização do CME classe 2 é onde estão localizados as autoclaves em número suficiente para a demanda dos materiais processados na equipe no hospital, né? Quais são os equipamentos de esterilização? Bom, tem vários equipamentos. Tem equipamentos físico-químicos, tem equipamento de gás de plasma. Então, equipamentos de esterilização incluem físico-químicos, vapor de baixa temperatura e formaldeído. Além disso, óxido de etileno e gás ou plasma de peróxido de hidrogênio. A sala de esterilização deve ser dimensionada de acordo com o quantitativo e dimensão dos equipamentos para esterilização. É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para a saúde submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas. O rótulo dos produtos para a saúde processados devem ser capazes de se manter legíveis e afixados nas embalagens durante a esterilização. Durante o transporte também, durante o armazenamento, a distribuição e até o momento do uso. A sala de esterilização conta também com um sistema de climatização que a temperatura varia entre 20 e 24 graus Celsius. Sala de desinfecção química do CME classe 2. O CME que faz a desinfecção química precisa de uma sala exclusiva com bancada com uma cuba para limpeza e outra bancada para enxágue. Então, 2 cubas distintas em lugares distintos. Uma cuba para limpeza e a outra para enxágue. E isso permite a imersão completa do produto ou do equipamento. Distanciamento mínimo entre as cubas de forma a não ser não transmitir os líquidos do material desinfectado de forma acidental. Água conforme os padrões de potabilidade definidos em normatização específica do MS número 2914 de 2011. O sistema de climatização precisa manter um diferencial de pressão negativo entre os ambientes adjacentes, prover a exaustão forçada de todo o ar da sala com descarga para o exterior da edificação. E o ar de reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos, exceto da área suja. O monitoramento do processo de esterilização pode ser por indicadores químicos e indicadores físicos. Indicadores químicos: ser realizado em cada carga em pacote, teste desafio com integradores químicos, segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora. Quais os indicadores físicos? Deve ser registrado a cada ciclo de esterilização: temperatura, tempo e pressão. A área de resfriamento do material estéril do CME é onde o material fica nos racks de esterilização, aguardando entrar em temperatura ambiente. A área de temperatura de 24 a 25 graus Celsius e umidade de 40 a 50%. Depois são levados à área de armazenamento. A sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados busca centralizar todo o material processado e esterilizado para posterior distribuição a unidades consumidoras.
Armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação de amina. A manipulação mínima. As prateleiras devem ser construídas de material não poroso, resistente à limpeza úmida e ao uso de produtos saneantes. Deve permitir a circulação de ar, fácil limpeza, respeitando as distâncias mínimas. A sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados deve centralizar todo o material processado e esterilizado para depois distribuir para as unidades consumidoras. Então, a gente avalia armazenamento em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta, submetidos à manipulação mínima. As prateleiras devem ser construídas de material não poroso. A sala de armazenamento e distribuição deve possuir equipamento de transporte com rodízio, escadas, se necessário, prateleiras ou cestos aramados, prateleira mais baixa de arame, de 20 a 25 centímetros acima do piso. A prateleira mais baixa da estande a 20 e 25 centímetros acima do piso. Prateleira mais alta da estante a 45 centímetros do teto. Armários e estante a 5 centímetros de distância da parede. Como que acontece o preparo dos carros para a cirurgia? Os carros são montados, numerados e identificados com o nome do paciente, cirurgião e cirurgia. A RDC número 15 da Anvisa, ela dispõe sobre a segurança do trabalhador. O trabalhador do CME precisa utilizar as EPIs, os equipamentos de proteção individual. O trabalhador do CME deve utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual. EPI, lembra que é equipamento de proteção individual. De acordo com a sala ou área, conforme anexo desta resolução. A vestimenta privativa, touca e cabelo fechado em todas as áreas técnicas e restritas. Área de recepção, onde tem os óculos de proteção, máscaras, luvas de procedimento, avental e calçado impermeável e antiderrapante. O protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos. Área de limpeza, óculos de proteção, máscaras, luvas de borracha nitrílica ou butílica, de cano longo, avental impermeável, de manga longa, protetor auricular, calçado impermeável antiderrapante. Onde que fica a segurança do trabalhador? Área de inspeção, preparo e acondicionamento dos produtos de saúde, o trabalhador deve utilizar EPI, equipamentos para proteção individual. Máscara, luvas de procedimento, protetor auricular se necessário e calçado fechado. Sala de desinfecção química, óculos de proteção, máscara compatível com a toxicidade da germicida, luvas de borracha de cano longo, avental e calçado impermeável e antiderrapante. Área de esterilização, o profissional deve usar luvas de proteção térmica impermeável. Para descarga das secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga de autoclaves, é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. A limpeza é a etapa mais importante do processamento,
pois nenhum material pode ser desinfetado ou esterilizado adequadamente se ainda apresentar resíduos orgânicos. Ela consiste na remoção de sangue, secreções, tecidos, resíduos químicos, biofilmes. A limpeza reduz a carga microbiana em até 99,99%. A limpeza manual consiste em água, detergente, fricção com escovas. Limpeza manual, água, detergente, fricção com escovas. Indicações: materiais delicados, produtos de conformação complexa, itens que não suportam equipamentos automatizados. Quais as limitações? Maior risco ocupacional, menor padronização, menor produtividade. Já na limpeza automatizada, a gente tem a realização de equipamentos como lavadoras ultrassônicas, lavadoras termodesinfetadoras, lavadoras de jato sob pressão. Quais as vantagens? Padronização do processo, maior segurança ocupacional, controle de parâmetros, maior produtividade. Quais são as características necessárias, essenciais dos profissionais da CME? Responsabilidade, iniciativa, trabalho em equipe, concentração e organização, memorização, porque são muitos protocolos, diretrizes, processos a ser seguidos, boas condições físicas e de saúde, agilidade, destreza manual, conhecer técnicas assépticas e respeitar barreiras técnicas e comportamentais, adesão aos EPIs e o equilíbrio emocional, porque você fica meio que enclausurado lá no CME, né? Naquela área. Quais as atribuições dos profissionais? Técnicos e auxiliares exercem atividades em CME previstas nos procedimentos operacionais padrão, no POP, tá? Os técnicos e auxiliares, então, eles vão exercer atividades previstas nos POPs. Procedimento operacional padrão. Procedimento operacional padrão fica para o técnico. Profissionais da área administrativa auxiliam a enfermagem em atividades não técnicas determinadas por cada instituição, como efetuar pedidos de produtos de consumo, digitação e inserção de dados no sistema, entre outros. Ao enfermeiro, por sua formação e disciplinas que abordam essas atividades e que são regulamentadas pelo COFEM, compete. Quais as atribuições do enfermeiro? Planejar, coordenar, executar, supervisionar, planejar, coordenar, executar, supervisionar, elaborar POPs, que são procedimentos operacionais padrão, dimensionamento de pessoal, segurança e qualidade. Então, são 8 processos, tá, que competem ao enfermeiro: planejar, coordenar, executar, supervisionar, elaborar POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, dimensionamento de pessoal, segurança e qualidade. A resolução RDC de número 15 de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. Seção 2 dessa resolução fala sobre os recursos humanos. No artigo 27 diz que todas as etapas do processamento de produtos para a saúde devem ser realizadas por profissionais para os quais essas atividades estejam regulamentadas pelos seus conselhos de classe. O artigo 28 diz que o CME e a empresa processadora precisam ter um profissional responsável de nível o quê? Superior, para coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produto para a saúde, de acordo com as competências profissionais definidas em legislação específica. Os profissionais da CME e da empresa processadora precisam receber capacitação específica e periódica nos seguintes temas: classificação de produtos para a saúde, conceitos básicos de microbiologia, transporte dos produtos contaminados, processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagens, esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes, monitoramento de processos por indicadores químicos, biológicos e físicos,
rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos para a saúde. A manutenção da esterilidade do produto também. Bom, então cabe ao enfermeiro coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, avaliar as etapas dos processos de trabalho para fins de qualificação da empresa processadora, quando existir uma terceirização do processo, definir o prazo para recebimento pelo CME dos produtos para a saúde, que precisam ali de processamento antes da sua utilização e que não pertençam ao serviço de saúde. Também cabe ao enfermeiro participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam no CME, propor os indicadores de controle de qualidade do PPS, contribuir com as ações de programa de prevenção e controle de eventos adversos em serviço de saúde, incluindo o controle de infecção, participar do dimensionamento de pessoal, orientar as unidades usuárias dos produtos para a saúde processados pelo CME quanto ao transporte e ao armazenamento desses produtos, avaliar a empresa terceirizada segundo critérios estabelecidos pelo Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde. A gente também tem a resolução COFEM, número 424 de 2012. Essa não está aí listadinha, mas a resolução COFEM número 424 de 2012, ela normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem no CME. Então, normatiza as atribuições da galera aqui da enfermagem no CME e também nas empresas processadoras de produtos para a saúde. O artigo 1º diz que cabe aos enfermeiros coordenadores, chefes ou responsáveis pelo CME ou por empresa processadora de produtos para a saúde planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade, da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras. Então, no verbo infinitivo, a gente tem 5 etapas, 5 atribuições principais: planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar. Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para a saúde. Vamos falar agora de recepção e limpeza para os produtos para a saúde. Primeiro passo é o recebimento desses produtos, depois a limpeza. Primeiro, recebimento, depois a limpeza. Primeiro passo, recebimento. Segundo, limpeza. Terceiro, preparo. Quarto, embalagem. Quinto, esterilização. Sexto, monitoramento. Sétimo, armazenamento. Oitavo, distribuição. Então, são 8 critérios nesta sequência: recebimento, limpeza, preparo, recebimento, limpeza, preparo, embalagem, esterilização, monitoramento, armazenamento e distribuição. De novo, recebimento, recebimento, aí limpeza, preparo, esterilização. Antes da esterilização, a embalagem. Então, recepção, limpeza, preparo, embalagem, esterilização, monitoramento, armazenamento e distribuição. Então, de novo, agora certinho: recepção, preparo, já errei. Recepção, limpeza, preparo,
RLP. Recepção, limpeza, preparo. Aí, embalagem vem primeiro. Depois de embalagem é a esterilização. Depois de esterilização é o monitoramento. Depois do monitoramento é o armazenamento. E por fim é a distribuição. Recepção, limpeza, preparo, embalagem, esterilização, monitoramento, armazenamento e distribuição. RLPEEMAD. Recepção, limpeza, preparo, embalagem, esterilização, monitoramento, armazenamento e distribuição. Na área de recepção, os EPIs obrigatórios são luvas de procedimento de borracha ou nitrílica, avental impermeável de manga longa, máscara e óculos de proteção ou protetor facial, sapato ou bota impermeável e antiderrapante. Quais as atividades relacionadas à recepção? Recebimento dos produtos para a saúde contaminados pelas unidades assistenciais por meio de um guichê. Conferência dos produtos para a saúde contaminados. Registro de produtos para a saúde recebidos. Ainda na recepção, cabe a separação e desmontagem dos produtos para a saúde. Então, separação e desmontagem dos produtos para a saúde, peça por peça, para da limpeza. Retirada dos resíduos orgânicos e inorgânicos grosseiros e descarte. Separação dos materiais recebidos das unidades consumidoras. Preparo da solução de limpeza. Abertura de pinças e desmontagem de outros materiais recebidos. E imersão dos materiais de acordo com o tempo de exposição para posterior limpeza manual. Ainda na recepção, essa separação e desmontagem, a gente vai ter aí a montagem dos cestos com instrumentos para limpeza na termodesinfetadora, montagem do REC para limpeza de materiais de assistência ventilatória, montagem dos cestos para limpeza de materiais na ultrassônica. E aí vem a área da limpeza. A área de recepção envolvia alguns EPIs, a área da limpeza também. Luvas de borracha do tipo nitrílico ou cano longo, avental impermeável de manga longa, máscara e óculos de proteção ou protetor facial, sapato ou bota impermeável e antiderrapante, um protetor auricular caso tenha ruídos em níveis superiores ao estabelecido na NR 15. A área da limpeza. A limpeza consiste na remoção de sujidade orgânica e inorgânica da superfície, reentrâncias, articulações, lúmens e outros espaços internos dos produtos para a saúde. O objetivo da área da limpeza é reduzir os micro-organismos e resíduos. As atividades relacionadas à área da limpeza: limpeza manual dos produtos para a saúde peça por peça ou introdução dos cestos carregados de produtos para a saúde nos equipamentos de limpeza automatizados e seleção do ciclo de lavagem. A limpeza deve ser feita de maneira rigorosa e meticulosa. Então, a gente precisa desenvolver para cada tipo de material a melhor forma de executar a tarefa. A gente precisa selecionar o método mais adequado ao produto para a saúde a ser processado, de acordo com a demanda e recursos disponíveis. O ponto mais crítico do processamento de produtos para a saúde é a fase da limpeza. E quando não são estabelecidos protocolos, equipe nem treinamento, sobrecarga de trabalho, erros são cometidos. Então, exemplos de erros. Não usar uma escova de limpeza adequada para os lúmens é um erro gravíssimo, porque vai ficar ali resíduos, sujidades. Não desmontar o instrumental antes da limpeza também é um erro possível. Detergentes em concentração e temperatura subótima ou saturada pelo reuso. Não preencher lúmens ou não promover a imersão completa do produto, fazer um enxágue incompleto ou com água de qualidade inadequada, é um erro também gravíssimo. Então, existem os métodos de limpeza. Tem o método de limpeza manual, o método de limpeza manual. A limpeza manual deve ser executada com água, solução detergente e fricção com escova de cerdas firmes e macias, seguida de enxágue abundante. Então, a limpeza manual tem que ter água,
detergente, fricção com escova de cerda firme e macia. É indicada para materiais delicados que não suportam o uso de métodos automatizados, materiais de conformação complexa e produtos que não podem ser imersos. Outro método de limpeza além do manual é a automatizada. A limpeza automatizada possibilita a reprodutividade do processo, controle dos parâmetros e minimiza os riscos ocupacionais. As vantagens da limpeza automatizada incluem agilidade, uniformidade, monitoramento do processo e redução da exposição dos profissionais a riscos biológicos. O outro método de limpeza é o enxágue. Então, a gente tem o manual, automatizado e o enxágue. O enxágue, pela ação do fluxo de água no enxágue, efetivamente são removidos os detritos e a sujidade. Então, pela ação do fluxo de água no enxágue, são removidos os detritos e as sujidades. É fundamental que o enxágue seja abundante e, primeiramente, com água potável. Para materiais críticos, o enxágue deve ser complementado com água tratada purificada, livre de contaminantes, endotoxinas e minerais. A secagem completa dos materiais pode ser feita manual ou automatizada. Sempre indicada, por quê? Porque a unidade residual favorece o crescimento microbiano nos produtos para a saúde. Então, a secagem é sempre indicada por quê? Porque a umidade favorece o crescimento microbiano nos produtos para a saúde. A presença de resíduos orgânicos, o que seriam os resíduos orgânicos? Sangue, secreções, tecidos, fezes, biofilmes. O que é um biofilme? É uma película viscosa construída por micro-organismos. Película viscosa construída por micro-organismos. Então, a presença de resíduos orgânicos e inorgânicos, o que seriam os inorgânicos? Minerais, gesso, resinas, produtos químicos. E essa presença de resíduos orgânicos compromete a eficiência do processamento de várias formas, em especial atuando como barreira física e impedindo a ação do agente desinfetante e esterilizante. Nenhum produto pode ser desinfetado ou esterilizado sem antes passar pelo processo de limpeza. Iniciar a limpeza o mais precocemente possível, sendo aí ideal os protocolos de limpeza com pré-umectação da sujidade ressecada, devem ser seguidos para garantir a limpeza. A limpeza não tem ação microbicida, mas reduz drasticamente a presença microbiana de até 99,99%. Isso aqui, acho que tem aqui. A carga microbiana presente nos produtos para a saúde é chamada de bioburden. Então, o que é bioburden? É a carga microbiana presente nos produtos para a saúde. É o bioburden. A carga microbiana presente nos produtos para a saúde é o bioburden e pode acontecer devido à conformação dos produtos para a saúde e à densidade microbiana presente no sítio corporal onde o material foi utilizado. O biofilme é o nome dado a uma película viscosa de matriz polimérica extracelular construída por micro-organismos. É uma película viscosa construída por micro-organismos que serve de proteção para uma comunidade microbiana estruturada aderir e sobreviver em superfícies. Eles podem ser formados por bactérias, fungos, protozoários e algas. A maior dificuldade de remoção acontece devido à forte adesão dos biofilmes à superfície dos materiais. Resíduos inorgânicos nos produtos podem prejudicar a ação dos agentes desinfetantes e esterilizantes, o que afeta a ação da limpeza e impede o contato com a superfície do material em processamento. O acúmulo de sais minerais leva à corrosão do material e a obstrução de lúmens que dificultam o processo de limpeza e, consequentemente, a esterilização.
o que interfere também na estética e na funcionalidade do produto para a saúde. Agora sim, qualidade da água. A água é o elemento essencial ao processo de limpeza e deve atender minimamente aos padrões de potabilidade. A água é essencial no processo de limpeza e enxágue. Potabilidade não é suficiente para o último enxágue de alguns instrumentais críticos, que entram em contato com o endotélio vascular e o tecido ocular, além de implantes e o sistema nervoso central. O tratamento da água utilizada no CME segue uma legislação específica, especialmente para lavagem, enxágue e geração de vapor, em equipamentos como lavadoras desinfetadoras, lavadoras ultrassônicas e nas autoclaves também. Quais são os contaminantes? Meu Deus! Quais são os contaminantes da água que vão impactar, que vão interferir no processo dos produtos para a saúde? Micro-organismos, endotoxinas, carbono orgânico, pH, dureza, íons de cloro, ferro, cobre e isso aí. Então, quais os contaminantes da água que interferem no processamento de produtos para a saúde? O que vai interferir no processamento de produtos para a saúde no que concerne a qualidade da água? Micro-organismos, endotoxinas, carbono orgânico, pH inadequado, dureza e íons metálicos, como cloro, ferro, cobre. Contaminantes da água que interferem no processamento de produtos, então, são os micro-organismos do exemplo, né? Porque tem micro-organismo, endotoxina, carbono, blá, blá. Os micro-organismos, há os que facilmente se proliferam em meio líquido, como as bactérias gram-negativas, que é um exemplo, a Escherichia coli, microbactérias de crescimento rápido e entre outros. As endotoxinas são compostos orgânicos que vêm ali da parede celular das bactérias gram-negativas e podem estar presentes na água em grande quantidade, aí que mora o problema. Não são destruídos nos processos de desinfecção e esterilização. Materiais enxaguados em água com alto nível de endotoxinas podem causar reações pirogênicas no paciente ou outros eventos adversos. O carbono orgânico total é uma medida da quantidade de compostos orgânicos contidos numa amostra de água. Os compostos orgânicos que contêm carbono podem ser dissolvidos em água. Indica que a água contém material proveniente de micro-organismos, plantas e animais. Pode interferir na eficiência da ação dos detergentes e germicidas. Outro exemplo aí, né? Então, a gente falou do micro-organismos, endotoxinas, carbono, agora o pH inadequado. Por quê? Níveis muito altos, muito altos assim, extremos, tá? Então, no caso, seria muito baixo, porque 1, 2, 3, 4, 5 é extremamente ácido, né? Então, níveis extremos, seja muito ácido ou muito alcalino, podem interferir na ação de detergentes e de desinfetantes, além de danificar. A dureza da água, como assim? A presença dos sais minerais inorgânicos, carbonato de cálcio, CaCO3, e o carbonato de magnésio, que se depositam como camadas minerais duras quando a água é aquecida ou evaporada. E por fim, os íons metálicos. Eles podem provocar manchas e corrosão aos produtos. O tratamento da água é feito por filtros de sedimentos, abrandadores, deionização, osmose reversa, destilação. A qualidade insatisfatória da água causa prejuízo ao processamento do instrumental. Causa também a oxidação na câmara das lavadoras, mudança na coloração dos componentes de polietileno das lavadoras, a oxidação do instrumental cirúrgico e manchas. Detergentes são produtos destinados à limpeza de superfícies e tecidos por meio da diminuição da tensão superficial, o que favorece a remoção da sujidade. Eles são regularizados pela Anvisa e não de uso doméstico. Podem ser neutros, enzimáticos ou não enzimáticos, podem ser alcalinos e também podem ser
ácidos. Os detergentes enzimáticos possuem enzimas que degradam matéria orgânica. Os neutros, eles são indicados para materiais com pouca sujidade. Os alcalinos têm maior capacidade de dissolver gordura e proteínas. A desinfecção é o processo que elimina micro-organismos presentes nos materiais, mas com um menor poder letal que a esterilização.